e tudo mais, a live de hoje é voltada para tirar as dúvidas sobre a nossa profissão, sobre a psicologia, como, onde e por que nós atuamos. Então, quem já está aí ao vivo, se tiver alguma dúvida, também pode ir colocando, que nós iremos estar respondendo durante o desenrolar de nossa live. Então, aí eu peço para que, como sempre, né, você que é a mulher da live, se apresente e já pode começar com a primeira pergunta. E aí, pessoal, boa noite. Me chamo Railana, mais conhecida como Lana. Geralmente me chamam de Lana, sou psicóloga, me formei com Joseph. E aí estamos nessa parceria de lives, Começamos com a ideia de trazer filmes e agora estamos aqui para falar um pouco sobre psicologia. Demos uma pausa nos filmes, E aí tivemos a ideia de falar um pouco sobre a nossa profissão, já que o objetivo das lives, é para desmistificar a psicologia. E aí é um prazer, é uma honra estar com vocês mais uma vez, tá? E vamos começar a falar, sobre o que é psicologia, Psicologia é o estudo da mente, o estudo do comportamento. E aí uma das perguntas que colocaram no meu perfil foi quais são os maiores desafios da nossa área, Boa pergunta. E aí eu passo a pergunta para você. Eu já iniciei, eu passo a pergunta para você, eu vou completando aqui, tá? Já que você é o cabeça da live. Bom, entre os desafios, né, assim, depende muito da área da atuação. O desafio ele vai mudar muito de acordo com a área de atuação do profissional de psicologia. Haja vista que a psicologia ela atua em mais de uma centena de áreas diferentes. No que você imaginar, a psicologia ela pode estar inserida indireta ou indiretamente. Mas, assim, eu acredito que em todas as áreas, eu acho que o maior desafio, a maior problemática é a questão ainda da psicologia ser muito rotulada e ainda ser tido ainda algo, como algo filosófico ou místico, que as pessoas ainda não têm uma devida noção, uma devida compreensão do que realmente o psicólogo pode fazer. Eu acredito que esse daí seja a principal, né? A principal problemática nossa, como psicólogos, é essa, porque ela vai estar inserida em praticamente qualquer área de atuação do psicólogo, independente se ele vai ser um psicólogo clínico, se ele vai ser um psicólogo social, em que área do social ele vai trabalhar. É ainda essa questão da psicologia ainda não ser bem explicada e não ser bem compreendida de uma maneira mais ampla. Na minha opinião, a principal problemática, o principal desafio nosso é esse, é conseguir fazer que ela seja uma profissão compreensível e que seja uma profissão aceitável. Exatamente. E aí, como você trouxe, tem também muito essa questão do estigma, de que a psicologia é coisa de doido, Mas eu acredito que esse estigma foi criado justamente pela falta de explicação, pela falta de conhecimento do que é a profissão, de como a gente trabalha. E aí, como você trouxe, tem muitas pessoas que pensam que é algo místico, que é algo voltado para a filosofia, E aí da filosofia já saímos, A psicologia ela tem uma raiz filosófica, mas saímos, nos desvinculamos da filosofia, E aí as pessoas ainda pensam que a gente ainda está nessa época dessa questão dessa área filosófica, dessa área mística. Tem gente que não acredita, E aí que bom que temos artigos científicos para comprovar a eficácia dos tratamentos em psicologia, em relação à psicoterapia, Então, assim, o que é importante é a gente propagar o que é a psicologia, Assim como você, eu estou atendendo atualmente via plantão, e as pessoas têm essa dificuldade de saber como é que funciona e acabam confundindo um pouco com psicoterapia, acabam acreditando que vão ter mais de 3 atendimentos, E aí o plantão é totalmente diferente da psicoterapia. E aí por que isso acontece? Acontece justamente pelas pessoas não saberem como é que funciona o trabalho, Como é que funciona a psicologia de fato, E aí uma das maiores dificuldades nossa é essa questão da falta de conhecimento,
né, eu acredito que seja uma das maiores dificuldades, né, e porque a falta de conhecimento traz esse estigma de que psicologia é coisa para doido, né? Uhum. Pessoas que têm medo de ir a um CAPS, pessoas que têm medo de procurar assistência, né, no SUS, justamente por medo de serem rotuladas, né, como doidas, né? E aí é o que a gente vê tanto nas grandes cidades quanto Sim, nas menores cidades, né? Na cidade do interior é que acontece mesmo, nessa questão desse estigma, né? O bom é que a nossa profissão ela está, né, se tornando menos elitizada, mas ainda é muito elitizada, né? Quando eu falo verdade. elitizada no sentido de que o indivíduo ele tem que pagar muito caro para ter esse acompanhamento, né? Uhum. E aí também não é um processo fácil para o profissional, né? Cada caso é um caso, cada ser humano é um Sim, com mundo, certeza. como dizia as nossas avós. Então, assim, né, o dinheiro bem pago a um profissional que cumpre o rigor ético, que trabalha em cima de técnicas, né, é um dinheiro bem pago. É um dinheiro que o indivíduo ele não vai se arrepender de investir, porque aí ele está investindo nele, né? Mas eu acredito, na minha opinião, um dos maiores, né, as maiores dificuldades de todas as áreas é essa falta de conhecimento, né? A gente vai para a social. Ontem eu fiz uma live, né, de jurídica, falando de psicologia jurídica, É que e desde aí a já gente deixo meus vai. parabéns. Obrigada, Fechou. obrigada. E aí eu fiz, né, uma live com Joedna, que a gente estagiou na Vara da Infância de João Pessoa, né? Na Vara da Infância e Juventude. E aí o pessoal não sabe bem o que é que o psicólogo faz lá na área jurídica. Assim como não sabe bem o que faz na área organizacional, Na né? escola. Então, assim, na escola, né, confundem muito. Então, existe dificuldade para as pessoas entenderem o que é que o psicólogo faz, e existe dificuldade para a gente entender, né, o que a gente faz em determinadas áreas. Sim. Por que isso acontece? Né? Porque, claro, passamos 5 anos na graduação, são 10 períodos, né? E aí, eu lembro que quando eu comecei o E é curso, importante ressaltar que quando nós saímos desses 5 anos, né, desses 10 períodos, nós saímos como psicólogos generalistas, ou seja, nós sim, estudamos uma amplitude de áreas diferentes da psicologia e não sim, apenas o atendimento clínico. Nós estudamos a sim, psicologia de uma forma global para poder trazer a nossa exatamente. profissão também de uma forma global para o público que vai ser representado e que vai ser atendido por nós. Mas pode continuar. Exatamente. E aí a gente não, como o Josibe trouxe, né? A gente não estuda só clínica, a gente não estuda só a vivência com um único indivíduo na nossa frente, né? Dentro de 4 paredes, né? A gente estuda uma imensidão de áreas, né? E aí é que tá. Às vezes é isso que complica, né? Porque é muito vasto. Né? As Sim, pessoas têm na cabeça que psicologia é só clínica, mas não é. Né? E aí é o que também confunde, né, profissionais, porque na academia a gente, como eu trouxe na live de ontem, né, a gente vai para a vara da infância, aí chega no setor de guarda, e aí a gente chega lá e vê que o que a gente estudou na faculdade, a cadeira que a gente pagou não foi suficiente. E aí por que não foi suficiente? Porque não existe um estudo específico para o setor de guarda, né? uhum. É, é, é uma área bem ampliada. Então, assim, não existe uma coisa específica. Né? Você pega a base e você tem que se reinventando, você tem que ir manejando, seja a área que você for, seja NASF, seja CRAS, CAPS, CREAS, né? E seja clínica também, Até né? Não é porque no porque Brasil você. a psicologia tem um pouco mais de 50 anos, né? Também tem Sim, isso. e é nova, né? A nossa profissão é uma ciência nova, né? Não é tão antiga quanto as outras. E aí vai existir, sim, dúvidas, sempre vai existir, tanto para as pessoas, né, quanto para nós profissionais. E aí o nosso objetivo, né, de desmistificar isso, de falar de prática, é justamente com esse objetivo de contribuir com a psicologia quanto ciência e profissão, né, que é algo que Exato. está no código de ética, né, da gente batalhar Também é uma função para nossa. isso, isso, exatamente. Está no nosso código. Né? Exato. Então, é isso que acontece, né? Existe toda essa dificuldade. E aí, como eu tinha falado ontem, né? É,
a gente não é suficiente. E aí isso a gente traz também para a questão do pessoal que se formou em clínica, que também não é suficiente. Né? Os estágios em clínica não é suficiente. Você tem que sair. E aí muitas vezes você tem que pagar supervisão. Né? E aí o pessoal muitas vezes acha assim, é muito caro uma sessão. Né? Mas aí o profissional vai se dedicar ao máximo, né? Para cuidar daquele caso, porque como eu trouxe, cada pessoa é cada pessoa. Né? Cada caso é uma situação diferente. Isso. O problema pode ser até o mesmo, mas a forma como ele vai se manifestar, ele é completamente diferente de outra pessoa. Exatamente, exatamente. Então, assim, é justamente isso que as pessoas não entendem muito bem, né, da psicologia. Mas a maior dificuldade é essa questão da falta de conhecimento. Tanto no nosso meio, quanto para as pessoas que estão lá fora. Né? Inclusive, então, né, assim, o bom profissional, isso aí já estou falando em qualquer área, qualquer área do saber, o bom profissional é aquele que está constantemente se atualizando. Esse é um diferencial, né? Porque, por exemplo, agora, nesse momento de quarentena, né, eu acho que eu já fiz uns 7 cursos diferentes, já entrei em um agora voltado para o tratamento da ansiedade com as técnicas da TCC, aí já estou me especializando mais nessa área da ansiedade com o uso da cognitiva comportamental. Estou fazendo também outros cursos, já estou vendo aqui, estou terminando um após, mas já estou vendo outra pós para começar. Quer dizer, assim, o profissional, a gente tem que estar se atualizando constantemente. Até porque a psicologia, como qualquer outra ciência, todo momento está saindo conteúdo novo, está saindo novos estudos, está saindo novas técnicas, novos testes. Então é importante que o profissional ele esteja se atualizando constantemente. Porque no momento que nós estamos constantemente nos atualizando, nós podemos ter uma amplitude muito maior para atender os nossos pacientes ou para dar o suporte de consultoria numa empresa, para poder administrar melhor uma relação entre os funcionários, seja lá qual for a área. Né? No momento que nós estamos nos atualizando, nós podemos, então, sim, ter uma amplitude muito maior para trabalhar com as pessoas, com as demandas que vêm surgindo para a gente. Exatamente. É como essa questão, né? E aí a psicologia vai estar sempre em movimento porque o indivíduo muda, né? O ser humano muda ao longo da história, né? Estamos em uma era, em uma época em que não é como a de antigamente, né? As pessoas vão modificando isso, né? Ao longo do tempo, ao longo da história, elas vão modificando, vão se modificando. Então, assim, a psicologia vai acompanhando toda essa modificação. Então, não tem como você decidir que você vai continuar parado sem se atualizar. Isso. Né? E aí, a questão de você se atualizar é responsabilidade sua, né? Como eu trouxe, né? A graduação é só uma base, né? É só uma base, querendo ou não, é só uma base. Porque a gente vai e a gente paga 7 cadeiras por período, né? Dependendo da instituição. Paga 6, 7 cadeiras, 8 cadeiras de uma vez. A gente pagou... Só teve um período que a gente pagou 6, o restante todinho foi 7 ou mais. Foram 7 ou mais. Então, assim, psicologia da personalidade, neuroanatomia, fisiologia. Social. Isso. O que mais que a gente pagou? A gente pagou psicologia do desenvolvimento. 2 cadeiras de psicanálise, psicologia da pessoa com deficiência. Sim. Escolar, infantil, empreendedorismo. Psicologia educacional, porque são tantas, do esporte. Genética, psicologia do esporte, terapia cognitivo-comportamental. Isso. Fenomenologia. Isso. Quer dizer, a gente pega muita coisa, mas a gente sabe que também o tempo é curto para digerir tudo que é dado. Isso. Né? Como qualquer graduação. Né? Sim. Quem vai entrar numa graduação, quem nunca fez uma graduação, caso assista essa live ou assista o vídeo depois, quando for disponibilizado no YouTube, você tem que ter uma noção de uma coisa. O curso que você vai fazer, independente de qual seja, você não vai conseguir contemplar ele
contemplar a sua área da forma que você deseja. Isso você vai ter que dar, no popular, vai ter que dar seus pulos, depois que você terminar o curso, ou durante o curso, aí vai depender de você. Mas, o melhor que seja a sua formação, você ainda vai precisar se complementar após a sua formação. Porque ela nunca vai ser, como é que eu posso dizer? Ela nunca vai ser 100%. Por que ela nunca vai ser 100%? Porque para ela ser 100%, a gente ia ter que passar a vida toda se graduando e nunca se formar. Exatamente. E aí, orientação profissional, né? Se você paga orientação profissional na faculdade e você gosta da disciplina, você não vai contemplar toda a vastidão, a imensidão que é a orientação profissional. Você vai ter que pagar, se especializar depois, ou você vai ter que se dedicar aos estudos, colocar realmente a cara no livro, né? Sentar, colocar a cara no livro, nos livros e ler livros, artigos, enfim, né? Se você tem interesse por psicomotricidade, né, que é uma disciplina, que é uma área que, inclusive, a Aline, na época que a gente pagou a cadeira com ela disse que era uma área que não era tão investida aqui na Paraíba, né, que as pessoas não faziam fazer uma pós em psicomotricidade. E aí, ela trouxe isso pra gente em sala de aula, né? São pouquíssimos profissionais que investem na área de psicomotricidade. Mas aí, se você quer investir, você tem que ir atrás, né? Isso, e se você quer ser mestre em psicologia, você tem que ir atrás. Tudo você tem que ir atrás, né? Não vai esperar, né? Você não espera que alguma coisa caia no seu colo e as coisas aconteçam. Às vezes, acontece de você ser escolhido por alguma determinada área. Né? Josebe se formou em social, né? Josebe está clinicando. Eu também me formei em social, estou clinicando, justamente porque, como o Josebe explicou antes, né, de que nos formamos e saímos da faculdade generalistas. Exatamente. Então, tanto eu posso atuar na social, quanto eu posso atuar na clínica. E aí, o que é que acontece? Quando eu me formo em social, o interessante é que eu indo para a clínica, eu tenho a supervisão. Exato. Né? Inclusive, eu estou querendo, claro, acontecer essas coisas de pandemia, né? E aí, enfim, planos por água abaixo, por enquanto, né? Mas aí é interessante que o profissional tenha essa supervisão, né, com outro profissional, da abordagem que ele segue, para discutir casos, né? Então, assim, as pessoas não, às vezes acham caro, né, a sessão que vão pagar, o dinheiro que vão pagar na sessão, no processo de psicoterapia, mas não sabe o que é que tem por trás. Né? Até porque para a gente fazer essa orientação, para a gente ter essa orientação, né, de outro profissional, esse acompanhamento também custa e não é barato. Sim. Custa e não é barato. Sim. Chega a ser mais caro do que a própria terapia que o paciente está pagando. Exatamente. Chega a ser mais caro. Então, daí a gente tira que é um investimento contínuo, de ambos os lados. Da pessoa que quer ter a sua saúde mental em dia, né? Que quer trabalhar os problemas, quer se conhecer melhor, quer evitar, como a gente falou em outras lives, né? Quer evitar de precisar de um psiquiatra. Então, vai ter que ter um investimento. E nós temos que investir até mais do que os nossos pacientes. Porque o nosso investimento, ele não se dá para um paciente X. A gente tem que investir na gama mais diversificada possível de problemáticas que podem chegar na nossa clínica ou no nosso trabalho de âmbito social. Então, nesse momento daí, aí a gente realmente tem que desembolsar dinheiro para a gente poder dar o melhor, né? Para a gente poder dar o melhor, ter o conhecimento científico, para a gente pô-lo em prática com as demandas que surgem dentro da nossa profissão, que não são poucas, né? A nossa profissão é muito vasta de demandas. E daí eu até tiro uma pergunta que mandaram, que foi aqui, que eu acho que muitas pessoas ainda têm uma certa confusão com isso, que é de perguntar se psicólogo pode prescrever medicação, né? Essa questão de que... Não, gente, nós não prescrevemos medicação. Quem prescreve medicação é o médico. E um dos motivos principais é porque nós pagamos sim a cadeira de psicofarmacologia, que é voltada justamente para compreender
a ação dos psicofármacos, ou seja, dos remédios tarja preta no popular, dos remédios que vão alterar o funcionamento cerebral da pessoa, nós pagamos essa cadeia, mas nós pagamos só um semestre. Então, isso não é suficiente para que a gente possa ter uma segurança de prescrever uma medicação para ninguém. Claro, nós podemos nos especializar na área, nós podemos ter um conhecimento muito mais abrangente das medicações e até perceber quando o médico prescreve errado para o paciente, aquela medicação está fazendo um efeito contrário para o nosso paciente, nós conseguimos também detectar isso. Mas, sobretudo, a nossa formação não é médica, nossa formação é psicológica, então, por isso que nós não prescrevemos. E sim, nós encaminhamos para psiquiatras para que eles possam prescrever a medicação e assim nós possamos continuar com o processo psicoterápico. Por quê? Porque muitas psicopatologias, elas demandam que o paciente precise ali de estar tomando aquela medicação X para que ele fique estabilizado. E no momento que ele está lá estabilizado, nós podemos, então, colocar em prática as nossas técnicas, os nossos métodos psicoterápicos, para que esse paciente venha a melhorar e não precise mais também daquela medicação que está estabilizando ele. Quer pontuar alguma coisa aí, Ilana? Quero, né? E aí, uma das dificuldades que a gente tem também é essa questão com os medicamentos, né? Que nem todo mundo, nem todo paciente quer ir ao psiquiatra, né? Existe uma resistência para chegar até nós, né? Para chegar até o nosso consultório, para começar para iniciar a psicoterapia, né? E aí depois existe uma certa resistência, caso a gente identifique alguma patologia, né? Alguma psicopatologia, existe a resistência de ir ao psiquiatra. Acontece, né? Mas aí isso se encaminha, né? A forma que se encaminha é no manejo entre paciente, profissional e paciente. Né? E as pessoas confundem, né? O psicólogo, ele é um profissional que ajuda na questão do equilíbrio emocional, né? Do equilíbrio psicológico, né? E aí o psiquiatra é um médico formado que se especializou em psiquiatria e prescreve medicamentos, né? Então, é bom a gente sempre trazer essa diferença, porque as pessoas não entendem muito bem. Isso. Justamente porque muitos profissionais, né, infelizmente, não se disponibilizam para fazer explicações, né, para explicar como é que funciona o seu trabalho. E aí é justamente... É aquela questão, não tem como você conhecer uma mercadoria, né, não tratando a nossa profissão como mercadoria. Mas aí não tem como você conhecer uma mercadoria, não tem como você conhecer um produto se você não faz a divulgação daquele produto. Sim, com certeza. Se você não mostra para as pessoas o que é que aquele produto faz, né? Então, assim, essa é a maior dificuldade. E aí isso se estende também para essa questão de acompanhamento com psiquiatra, né? Acompanhamento com psicólogo, né? Psicólogo prescreve medicação? Não prescreve, tá? O bom é que chegue pra gente antes de acontecer de ir para o psiquiatra, né? Sim. Porque tem muita gente que fica aí. Às vezes tem psiquiatras, né, que eles têm um certo preconceito com o psicólogo. Sim, também, né? Existe até devido à posição de médico, que a gente sabe que a posição de médico automaticamente já cede ao sujeito um status de Sim. saber, né? Independente se ele realmente sabe ou não, mas o título de médico já cede de forma de senso comum, já cede para esse sujeito esse título de saber acima dos outros, né? Então, muitas vezes esse sujeito se torna o título e não um profissional e tem o preconceito de repassar um paciente dele para nós da psicologia. Então, é importante que quando a pessoa esteja detectando alguma alteração psicológica nela, que aí quando eu falo alteração psicológica, eu não quero dizer de sujeito doido, né? Que eu quero falar de qualquer alteração, os principais sinais de depressão, de ansiedade. A pessoa procurar primeiramente o psicólogo, até porque o psicólogo, ele encaminha para o psiquiatra justamente porque nós não prescrevemos a medicação. E nós também não somos tolos de ficar
fazendo um acompanhamento psicoterápico com um sujeito que necessita de uma medicação para o tratamento psicoterápico fazer efeito porque ele está descompensado. Então, nós sabemos ter esse manejo. Porém, muitas vezes, os profissionais de psiquiatria, eles têm esse preconceito. Claro, não são todos, também é bom frisar isso. Né? Para que muitas pessoas que assistem digam, estão generalizando os médicos. Não. Eu pessoalmente encontrei médicos, nossa, super legais, que têm assim, são praticamente pais e mães que abrem as portas mesmo, conversa, agradece a importância da ajuda do psicólogo durante o tratamento de um paciente. Eu já encontrei muito, mas também já encontrei muitos que é o inverso, né, que tinham o profissional de psicologia como só mais um da saúde e que ele é que é o detentor da sapiência total, né, da cura do paciente vem toda dele. Então, é importante isso. Percebeu alguma coisa? Procura primeiro o psicólogo. Se você precisar de uma medicação, tenha certeza. Dificilmente o psicólogo não vai lhe encaminhar para um psiquiatra, até porque ele vai ter a noção de que você precisa dessa medicação, né? Aí, Exatamente. Tu tem aí alguma pergunta para lançar? Eu tenho uma bem cabeluda, mas eu vou deixar um pouco mais para o final. Você falou, às vezes o psiquiatra pensa que o psicólogo é apenas mais um profissional da área da saúde. E aí é bom a gente frisar, né, que o psicólogo vai depender, para ele ser da saúde ou ser de humanas, vai depender também da instituição, né? E aí onde a gente formou a saúde. As né, federais psicologia, ainda é humanas, mas as privadas já são todas saúde. Exatamente. E aí existe essa diferença Até também. porque nós lidamos com a saúde mental, né? Não é filosofia. Vamos ver se com o tempo... Vamos ver se com o tempo eles atualizam essa questão, né? Até porque eu acredito que se encaixa melhor na área da saúde. Sim. Né? E aí, como eu já expliquei essas diferenças, né? A gente passa 5 anos estudando o ser humano, não é suficiente, né? Porque sempre está se atualizando, sempre está mudando, né? Os pensamentos mudam, a personalidade muda, o que não muda é a essência. Então, assim, né? Enfim, em relação a essa questão dos psiquiatras, eu concordo com o que você falou, né? Existe preconceito, existe gente também que tem preconceito com pessoas que tomam medicação, o psicotrópico, né? Psicofármacos, né? A popular tarja preta, né? Tem gente que tem essa... Infelizmente. Tem gente que... e tem gente da família que diz mais assim, eita, fulano tá ficando doido, isso porque ele tá tomando tarja preta agora. E aí ele agora tá ficando doido. Eu tô falando aqui no popular, porque isso acontece, né? Mas, como a gente trouxe em outra live, né? É bom que vá primeiro para o psicólogo, né? Que quando perceber algum sintoma, que vá para o psicólogo, antes mesmo de perceber, né? Tem até uma pergunta em relação a isso. Né? Antes mesmo de perceber, né? O bom é que o indivíduo comece a se cuidar, né? Porque o indivíduo é um ser integral, né? Ele é, né, biopsicossocial e espiritual. Isso. Né? Pronto. Até interessante você falar isso, porque o contexto da saúde é você estar plenamente bem. Veja só, não é você não estar com uma doença. É você estar plenamente bem fisiologicamente, você está plenamente bem psicologicamente, você está plenamente bem socialmente e agora já está inserido também o espiritual. Que antes eram os 3 primeiros que eu citei, agora também tem o espiritual. Ou seja, você tem 4 áreas que você tem que estar bem, que é o fisiológico, o psicológico, o social e o espiritual. Se você não estiver bem em uma dessas duas, é considerado automaticamente que você não está saudável. E quem é que está realmente 100% bom nelas? Ninguém está 100% bom em todas essas 4 áreas. E quando uma descompensa, automaticamente outras também irão descompensar. E tudo na gente funciona a partir de quê? Da nossa mente. É a nossa mente que interpreta a nossa fé, e como nós vamos manifestar a nossa fé, é a nossa mente que vai interpretar como somos vistos no ambiente social e como desejamos ser vistos, como nós já trouxemos em outra live aqui, que nós falamos sobre essa questão
dos relacionamentos tóxicos, que a gente entrou muito sobre essa questão de se inserir socialmente, né? E como isso adoece o sujeito. Psicologicamente, se tudo isso está afetado, o psicológico do sujeito também vai estar. E fisiologicamente, porque aí o fisiológico ele tem dois lados, que é interessante a gente ressaltar aqui, foi até bom tu puxar aí, porque no fisiológico a gente tem a doença, a doença normal, por exemplo, agora estamos com vírus aí, né, com um coronhão aí, você está com coronhão, ou você está com pneumonia, você está com, sei lá, qualquer outro tipo de doença. Então, isso também vai afetar o seu psicológico. Que é como você se está vendo nessa situação, como você está percebendo a sua possível melhora ou não, como a sua família está vendo isso. E tem o outro lado, que o Freud já dizia que quando a boca não fala, o corpo fala através dele o que nós sentimos. Então, nós também podemos adoecer fisicamente através do nosso psicológico, que são as doenças psicossomáticas, que são justamente isso, quando nós não conseguimos trabalhar determinados pontos que nos causam angústia, que nos causam trauma, e isso, quando não verbalizado, quando não reinterpretado, isso termina, de certa forma, vazando para o nosso corpo, e aí o que é que o nosso corpo faz? Ele adoece, numa expressão de mostrar o adoecimento psicológico, o sofrimento psicológico que o sujeito está tendo. Por isso, essa importância de nós compreendermos que você não precisa estar em um surto, como você bem falou, você não precisa estar num surto para você procurar um psicólogo. O psicólogo já vai ajudar você a evitar que você entre no surto. Porque são 4 áreas diferentes que nós temos que estar tentando manter uma homeostase. E quem mantém a homeostase dessas áreas é a área psicológica. Ela é responsável por tudo isso. Então é importante o sujeito não estar no último passo do sofrimento para procurar o psicólogo. Exatamente. Se a cognição não está bem, né, o corpo não vai estar bem. Né? A interação social não vai estar bem. Exatamente. Né? E aí, como o Beck falava, né, o comportamento e o emocional depende da forma como você interpreta a situação. Né? E ainda tem mais essa. Só que para você interpretar bem, de uma forma adequada, né, de uma forma que seja saudável, né, você vai ter que estar com a cognição equilibrada. Sim. Né? E aí, se você não está com a cognição equilibrada, vem as distorções cognitivas, que aí a gente já vem falando em outras lives. Até se você tiver, né, acontecer alguma coisa boa para você, se você não tiver psicologicamente equilibrado, você vai interpretar aquele fato bom como algo prejudicial e vai terminar adoecendo mais ainda. Sim. Né? Às vezes a situação é deste tamanho e a gente faz deste tamanho, interpreta deste tamanho, né? Exatamente. Justamente por não estar bem, né? E tem alguma coisa na nossa cognição que não está bem, né? Algum processo cognitivo não está funcionando bem, não está legal, né? E aí o conteúdo não está bem, o conteúdo não sai legal, porque existe um problema na cognição. E aí as pessoas têm que começar a se olhar e a se perceber quantos seres que têm uma cognição. Quantos seres, né, que têm uma mente que trabalha para equilibrar todo o corpo, todas as áreas da vida. Exato. Né? A gente gosta muito de cuidar do físico, né? Porque o físico a gente está mostrando, né? A gente está querendo ser reconhecido como pessoas bonitas fisicamente. Saudáveis, né? Mas aí como... saudáveis, né? Mas aí como é que a gente está se mostrando, né? Quantos seres que têm uma mente, quantos seres que têm uma cognição, né? Quantos seres pensantes, né? Será que a gente para tirar um tempo para cuidar da saúde mental, né? E aí a psicologia traz essa questão, né? De estudar a mente, de trazer essa questão, né? Desse cuidado com a saúde mental, né? Inclusive... E aí, isso aí já responde, Josebi, a pergunta que fizeram no meu privado, né? Fizeram uma pergunta que era voltada para essa questão, né? De quando procurar um profissional de psicologia. Né? Sim, e aí sim, não precisa surtar. Para procurar. Não precisa surtar
para procurar, né? Muitas vezes as pessoas identificam sintomas de ansiedade e aí elas acham que vão conseguir lidar com aquilo sozinhas. Só que aí os sintomas, né, a sintomatologia vai se intensificando, Podendo chegar à síndrome né? do pânico. Podendo chegar à síndrome do pânico, né? A desenvolver outros tipos de transtorno. A E aí é quando a depressão. pessoa decide procurar o psicólogo, né? Às vezes a ansiedade não precisaria nem tomar medicamento, Uhum. precisaria nem de medicação. Mas Mas aí espera como o a quadro pessoa desandar. demorou, exatamente, como a pessoa demorou para procurar ajuda, né? Aí o quadro fica grave e aí é preciso do acompanhamento com o psiquiatra e com o psicólogo, né? Aham. Então, assim, essas questões também dificultam a nossa profissão. Ó, o Tiago Lê botou aí, aqui. Joselin. Existe psicologia especializada em determinados tipos de situações. Por exemplo, psicólogo especializado em relacionamentos familiares, etc. Ótima pergunta, muito pertinente para É, a nossa live. Então, Tiago, a psicologia, como eu tinha falado antes, mas foi antes de você entrar na nossa live, a gente trabalha em mais de uma centena de áreas diferentes. Praticamente no que você imaginar, a psicologia ela está inserida. E dentro do próprio, por exemplo, vou pegar o que você falou das relações familiares para citar como exemplo que fica até mais fácil. Nós podemos trabalhar com situações familiares, nós psicólogos, nós podemos nos especializar e trabalhar com famílias dentro de um CAPS. Nós podemos trabalhar essas relações familiares dentro de um PSF. Nós podemos trabalhar com as situações familiares dentro da nossa clínica, que existe um atendimento focado nessa área, um atendimento familiar. Tem também, que é a terapia. Existe a terapia familiar, existe a terapia de casais, existe terapia em grupos. Então, nós nos especializamos, olha, em diversas áreas, cara. Em diversas. Área jurídica, como a Alana já trouxe, foi onde ela estagiou, área hospitalar, área escolar, área organizacional. Na área jurídica, então, a gente tem a área jurídica, que foi a específica que a Alana estagiou. sim, Temos também a área forense, que já é voltada exatamente para o crime em si, a investigação. Olha, é diversa a área. Agora, sim, sempre é aquela coisa. Cabe ao profissional, quando desejar atuar em uma dessas áreas, ele procurar uma especialização ou uma atualização profissional dentro dessa área. Não que eu, com isso eu não estou dizendo para quem é aluno de psicologia, para quem é recém-formado em psicologia e tá aí assistindo a live agora, eu não estou querendo dizer com isso que você tenha que fazer 1, 2 anos de pós-graduação para depois você atuar. Já que a maioria dos cursos são generalistas, com certeza você vai ter o aporte teórico para você poder atuar. Só que é extremamente necessário que você, durante esse tempo de atuação, você se atualize na área da qual você está se propondo trabalhar. Por quê? Porque, como a gente falou antes, a psicologia, como qualquer ciência, ela está constantemente se atualizando, as demandas vão mudando, porque, inclusive, uma live que eu e a Alana vai fazer é o que vai ser o pós-pandemia. Que a configuração do mundo pós-pandemia vai ser outra. Até porque as perspectivas estão de o mundo voltar ao normal o ano que vem. Então, vai ser outro mundo. Vai ser antes de Cristo, depois de Cristo, vai ser antes de Corona e depois de Corona. Porque a nossa sociedade está mudando a partir dessa pandemia. Então, há necessidade de se pesquisar, se compreender como a humanidade se manifestou nas últimas pandemias, como os locais onde tiveram, no caso, as epidemias mais recentes, aí no caso não vou nem falar pandemias, mas as epidemias mais recentes, como a sociedade se reorganizou. Então, é um leque, né? É um espectro, é como os espectros de luz. É um espectro que vai do invisível ao visível e voltando ao invisível, e cabe a nós estarmos procurando atuar, se especializar e trabalhar nessas áreas. Eu não sei se eu contemplei
a sua resposta, Tiago. Mas aí, com certeza, a Lana vai fazer alguma pontuação e você nos diz se foi satisfatória a nossa resposta. Exatamente. Né? Eu lembro que a gente discutiu um texto de um livro que ele traz a trajetória da psicologia com a ciência, né? E aí esse livro foi escrito há alguns anos atrás, eu não lembro bem os autores, né? Mas o que é que acontece, né? Esse livro ele trazia essa questão de que o profissional de psicologia ele está inserido em mais de uma área dentro da psicologia, né? Está inserido no hospital e está inserido na clínica. Quando ele está inserido no hospital, ele está como psicólogo na ênfase social. Quando ele está inserido na clínica, no consultório, em 4 paredes, ele está como psicólogo clínico. E aí isso acontece porque a nossa profissão é muito desvalorizada. E aí a gente tem que compensar as questões financeiras. E aí a gente na maioria das vezes, né, a maioria dos profissionais atendem e aí fazem um concurso, passam nesse concurso e aí vão trabalhar, né, como concursados na prefeitura e aí vão atuar em NAS, em CRAS, em CREAS, né? E aí, enfim, ou trabalha na área organizacional, ou trabalha na área jurídica, né? E aí pode acontecer de um único profissional de psicologia trabalhar em 2 áreas, né? Desde que exista, né, essa questão da especialização, né? A gente não vê problema algum, né? E dedicação da mesma forma para ambas as áreas. Desde que a formação do sujeito seja generalista, né? Exatamente também, né? E aí você falou dessa questão de várias áreas, né? É bom a gente também citar que a psicologia, ela tem várias abordagens, né? Diversas. Não é só psicanálise, não é só TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental, e não é só a ACP, a abordagem centrada na pessoa, né, que são as 3 que a gente mais vê na faculdade, pelo menos onde nos formamos, né, foram as 3 que estavam mais em evidência. Inclusive, se você for para a clínica, né, você tem que escolher uma das 3, exatamente, uma das 3. Mas existe uma imensidão de abordagem também, né, existe a logoterapia, Gestalt terapia, a Gestalt, então, assim, existe só a comportamental, existe só a comportamental. Exatamente, só a cognitiva. Existe a psicologia analítica de Jung. Tem diversas teorias que confluem para a mesma coisa, né? Que é trazer o bem-estar e a autonomia do sujeito em psicologia, né? Esse sujeito que está precisando ser compreendido e se compreender, sobretudo, né? Exatamente. Porque o dado principal do adoecimento mental e do sofrimento mental é que esse sujeito ele não está sendo compreendido enquanto ele tenta se compreender. E é daí que ele adoece mais ainda. E dentro do set terapêutico, nós compreendemos esse paciente, nós abraçamos no sentido abstrato da coisa, nós abraçamos esse paciente, nós conseguimos contemplá-lo sem julgá-lo. E assim a gente permite que ele possa se expressar, que ele possa ser quem realmente ele é. E assim ele vai se conhecendo, ele vai sabendo seus pontos positivos, seus pontos negativos, vai criando estratégias de como evitar determinadas coisas que ele fazem mal. Mas para que tudo isso aconteça, em primeiro lugar, ele precisa ser aceito para que ele possa se conhecer e se aceitar. Exatamente. E aí, somos recém-formados, né? Mas já temos uma certa experiência, né, com a questão dos plantões. E aí, muitas pessoas já relataram assim, eu gosto de falar com o psicólogo, né, justamente porque eu sei que eu não vou ser julgado. Isso. Né? E aí é um dos pontos mais importantes da nossa profissão, essa questão de não julgar, né? Justamente Exato. Porque não é o nosso papel, né? A gente tem que ter essa imparcialidade. Até por isso a gente, neutro. Por isso que a gente não é exigido durante a nossa formação que a gente também faça terapia, para que a gente não pegue o que é nosso e despeje no nosso paciente. Exatamente. Né? Para que não chegue uma determinada demanda
que eu já passei por aquilo, né? E não confunda as histórias, né? É a mesma demanda, mas foi com outra pessoa, né? Então, Exato. assim, psicólogo precisa de psicólogo, né? Um dia desses até me perguntaram isso, e eu disse, precisa, porque uma hora a gente vai ter que esvaziar, né? A gente vai ter que se esvaziar, né? A gente vai ter que trabalhar as nossas próprias demandas para trabalhar as demandas do outro, Até né? porque se a gente não Então, fizer isso, a gente pode absorver, nós podemos terminar absorvendo a demanda de nossos pacientes, e no momento que nós sim, absorvemos a demanda do nosso paciente, nós adoecemos junto com o paciente sim, e adoecemos o paciente uhum, mais ainda. Por isso que é importante que a gente esteja sempre fazendo essa nossa manutenção da nossa saúde mental também como profissionais. E exatamente. tem o Egri perguntou aí a diferença de psicólogo para psiquiatra. A gente respondeu alguns minutos atrás, pouco antes de você entrar, mas eu vou fazer um resumo. Que o psicólogo, ele é um profissional que estuda 5 anos para cuidar da saúde mental. São 5 anos de estudos focados para compreender a mente humana, compreender esse funcionamento, compreender como se dá esses traumas, aprender ferramentas que nós podemos usar, técnicas que podem ser aplicadas no sujeito em sofrimento mental. E o psiquiatra, ele é um médico que fez uma especialização, né? Ele é especialista na área de saúde mental, então ele é um psiquiatra. Ele foi para a psiquiatria. E ele prescreve a medicação, coisa que nós psicólogos não prescrevemos. Então, basicamente, a diferença, para a gente não ter que explicar de novo, basicamente a diferença é Sim, essa. O psicólogo, ele estuda única e exclusivamente o comportamento humano, ele se torna um analista do comportamento, um analista do discurso do sujeito, e o psiquiatra, ele é um médico que tem a especialização em psiquiatria, ou seja, é um médico especialista na saúde mental. Mas são áreas exatamente. que conversam entre si, mas que são distintas, por mais que pareçam a mesma coisa. Aí eu tenho uma pergunta que foi feita, Lando, que é interessante, tu vai até gostar, porque é da tua área também, da tua área de estágio, que me Sim, perguntaram se nós, psicólogos, ao atuar, isso aí foi uma pergunta para a área da jurisprudência criminal, né? Se nós, perguntaram aqui, como o psicólogo chega a uma conclusão que realmente seu paciente está com depressão. Assim que eu terminar essa pergunta, aí eu respondo a sua, tá certo, Maria? O que acontece? Perguntaram se o psicólogo ele poderia ser o ponto de decisão da prisão ou soltura de um sujeito que está sendo julgado por algum crime. Então, não. Não. Nós fazemos uma análise desse sujeito. Nós temos diversas ferramentas onde nós aplicamos os testes psicológicos, que aí são muitos testes, e depois disso nós fazemos um laudo com esse resultado, que vai dizer se aquele indivíduo ele é inimputável ou não. Ou seja, se ele tem consciência dos seus atos criminais ou se ele não tem consciência dos seus atos criminais. Porém, esse laudo, após ser feito, ele vai ser entregue na mão do juiz e fica por responsabilidade do juiz aceitar o laudo que nós fazemos ou não. Por exemplo, em outros países, Estados Unidos, é obrigatório um laudo psicológico das pessoas que são presas. Faz teste de QI, faz teste para saber se o cara tem esquizofrenia, se ele é, no popular, o psicopata, né? Aquela pessoa com transtorno de personalidade antissocial, ou no popular, o uhum, psicopata. sim, Faz todos os testes possíveis desse sujeito e é algo obrigado por lei que tenha um psicólogo para fazer isso. E
o peso do laudo do psicólogo está assim, inserido dentro da conclusão do juiz. Entendeu? O juiz, ele vai lá e vai acatar, de certa forma, ele vai absorver aquele laudo feito pelo psicólogo. No Brasil, é opcional. E aí, o que acontece? O advogado de defesa pode pedir o laudo desse psicólogo. O advogado de acusação pode pedir o laudo para o psicólogo. Ou o juiz pode pedir, mas não é obrigatório. E no final das contas, para se dizer se realmente é ou não, se vai ser julgado, se não vai ser, se o cara é responsável ou não pelos seus atos, fica por responsabilidade do juiz. Então, fica aí respondida a dúvida. E eu peço que Lana pontue o restante sobre isso aí. Como a gente já havia falado, né, a psicologia jurídica também é muito vasta. Né? E aí Joseph trouxe uma resposta voltada para a psicologia prisional, né? Jurídica na área do prisional. Forense, né? Mas que foi justamente isso que me perguntaram, né? Se o nosso lado Sim. Poderia ser o decisivo, né? Sim, e aí eu trago isso, dessa questão de decisão, para o local que eu estagiei, né? Porque lá o psicólogo ele faz um estudo psicossocial, né? Junto com o assistente social, junto com o pedagogo. E aí, o que é que acontece? Ele faz um relatório, né? E aí, anexa ao processo. Esse processo vai ser levado para o juiz, claro, né? Ele vai ler ou não, né? Porque acontece muito, né? De não ler, porque, assim, o relatório ele tem que ser todo embasado, né? Uhum. Se o psicólogo, ele faz esse relatório a partir de visitas, a partir de oitivas, né? A partir desse estudo psicossocial. Se o psicólogo faz o parecer, né, e aí conclui lá o relatório, coloca o documento no processo, se o juiz não lê, aí a gente não tem o que fazer, né? A nossa parte a gente fez. Isso. O que acontece é que o psicólogo lá na vara da infância e da juventude, ele também não tem esse poder de decisão, né, de decidir o futuro de uma criança, o futuro de um adolescente. Né, eu estagiei no setor de guarda, como eu falei na live de ontem, e aí existe muita questão de guarda, de tutela. Às vezes é o MP que abre o processo, às vezes é o Conselho Tutelar que abre um processo em relação à vulnerabilidade, né? Porque lá o setor faz parte da primeira vara e aí é de medidas protetivas, né? Então, assim, trabalha com questão de violência sexual, e aí tem essa questão de destituição de poder familiar. O psicólogo ele não vai decidir se um poder familiar se uma pessoa não vai ter mais aquele poder familiar sobre aquela criança ou sobre o adolescente. Uhum. Né? Ele vai dar a opinião dele vai no processo, e aí o juiz vai ler ou não, mas aí o juiz é quem vai decidir. Né? É ele que decide se então, acata assim, ou não. É ele que decide se acata ou não. E aí, respondendo, voltando para a área da questão de medidas protetivas, né? Na área jurídica lá no fórum que eu fiz estágio. Né? Tem a pergunta de como o psicólogo chega a uma conclusão que realmente seu paciente está com depressão. Depois eu completo. Não, vá, responda você agora, porque aí eu terminei, né? E eu fiquei esperando. Então tá certo. Só lembrando que quase sempre, não sempre, as nossas lives rendem e a gente faz um segundo momento, assim que termina a gente já recomeça a live. Hoje eu esqueci o meu relógio, eu não sei quanto tempo já está passado de live, mas Eita. Terminando, a gente reinicia novamente, só deixando claro aí, e vocês fiquem atentos, e eu vou avisar logicamente, né, quando tiver para acabar, mas a gente reinicia assim que acaba. Tô só avisando, né, porque eu esqueci o meu relógio hoje aqui. Sim. Aí eu não sei quanto tempo já faz que a gente tá dialogando aqui com os nossos telespectadores, né? Bom, como o psicólogo chega a essa conclusão, né? Nós temos como norteador principal o DSM-5. Quem perguntou foi a Maria, que eu chamo ela de Maria. Maria, que é anunciada, ela vai no ônibus já junto comigo lá para a faculdade. E pronto, eu vou usar como exemplo um pouco da tua área, Maria. Ela está estudando Direito,
terminando o direito. Pronto, vocês de direito, vocês têm o Vademécum, que é a Bíblia de vocês, que é todas as orientações, as leis, estão no Vademécum. Para nós da saúde mental, nós temos o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. O que ele é? Ele é a Bíblia dos transtornos mentais. E nele tem as principais características que nós temos que examinar no paciente. E aí tem uma série de coisas que vai lá, tá? O sujeito tem isso há tanto tempo, há tanto tempo, há tanto tempo. Porque não basta você ter um sintoma, porque um sintoma só, ele não caracteriza você como uma pessoa depressiva, como uma pessoa bipolar, como uma pessoa esquizofrênica. São uma série de sintomas. Geralmente se dá em torno de 6 sintomas e que podem estar lá de 3 meses a mais. Quando esses sintomas estão persistentes há 3 meses, a gente caracteriza como uma depressão leve do sujeito. Quando os sintomas vão um pouco mais além, a gente tem a depressão persistente, tem depressão severa, mas são vários sintomas que nós temos que elencar. Por que eu não vou falar todos os sintomas aqui? Porque quando a gente fala os sintomas, as pessoas começam a anotar para você assim, eu tenho isso, não, isso aqui que ele falou também tem. E aí a gente se autodiagnostica. Por isso que eu não vou falar os sintomas. Quando a gente se autodiagnostica, a gente incorpora algo que talvez a gente não tenha, começa a fantasiar e a viver uma doença que não tem, e compromete a nossa vida pessoal, a nossa vida social, o nosso trabalho. Então, por isso que eu não vou falar os sintomas. Mas nós temos, isso aí é uma das coisas, uma das ferramentas, é o DSM-5. Onde nós vamos ter uma série de sintomas que tem algumas pré-exigências, como eu falei, como o tempo, por exemplo, que aquele sintoma está persistindo, para que a gente possa, então, fechar o laudo. Mas, além disso, nós necessitamos de fazer uma entrevista com o sujeito, nós necessitamos entender como esse sujeito está inserido socialmente e como esse social pode estar influenciando dessa sintomatologia do sujeito. Não só isso, também nós temos diversos tipos de testes que nós podemos aplicar no sujeito. E depois que fazemos todo esse apanhado, é que nós podemos, então, fechar um diagnóstico e dizer, sim, tem depressão. Não, não tem depressão. É, sei lá, borderline ou... Bipolar. Entendeu? Então, tem todo esse processo para a gente chegar. Psicólogo que diagnostica em poucos momentos e que dá diagnóstico na primeira sessão, corra. E, de preferência, denuncie, porque esse sujeito não é ético. E nós temos 10 segundos para terminar a live, mas nós vamos voltar com a live, porque Lana vai complementar o que eu falei agora. Então, entre a questão lá. Então, nós temos toda essa bateria de coisas que nós temos que fazer. São entrevistas, diversas sessões. Muitas vezes é necessário que a gente saia desse ambiente da clínica, vá conhecer o ambiente social do sujeito, a escola, no caso de uma criança, de um adolescente, entender o contexto familiar, contexto do trabalho do sujeito, aplicar os testes, correlacionar com o DSM-5. Depois de tudo isso, que a gente pode fechar o nosso laudo. Ela colocou, Josebe, você me esclareceu muitas dúvidas. Que bom. Que bom. Que bom. E aí, como o Josebe trouxe... por nada. E aí, como o Josebe trouxe essa questão do diagnóstico, realmente é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso, né? Porque as pessoas acabam incorporando, né? E aí eu trago até uma fala de Cláudia Feitosa aqui, que ela é excelentíssima, né, neurocientista, de que você não é, né? Você está. Isso. A gente tem que compreender isso. Nós estamos, né? Não somos a ansiedade, não somos a depressão, né? Nós estamos neste momento, né? Infelizmente, as pessoas incorporam essa questão, né? É verdade. Ter um diagnóstico de ansiedade, agora eu sou a minha ansiedade, tá? Eu não sou mais Lana,
eu vou ser a minha ansiedade. Então, a todo instante eu vou ter Isso. sintoma de ansiedade, né? Eu não vou conseguir me controlar, né? E às vezes o indivíduo ele começa a incorporar isso, né, de uma forma que acaba prejudicando ele, né? Então, por isso que é importante a gente ter muito cuidado, né, na hora de fazer um diagnóstico, né? Porque a ideia de diagnóstico é como se fosse uma ideia de eu estou marcado com isso, né? Eu sou isso, né? Porque não é todo mundo que entende que está naquele momento de ansiedade, né? Que está sendo, né? Que Isso, não é, exatamente. É né? algo Não é todo temporário, mundo. não é É permanente. isso. A não ser que você seja esquizofrênico, aí não tem pra onde correr. É permanente. Né? A gente fala nessa questão de momento, justamente porque o indivíduo, com a ajuda do profissional, ele pode sim conseguir conviver com aquilo, né? Ele Uhum. pode sim conseguir conviver, né? Um borderline, por exemplo, ele pode sim conseguir conviver com o transtorno dele, né? Um bipolar, Isso. ele pode conseguir conviver com o transtorno dele, um depressivo, um ansioso. Então, assim, o que falta nas pessoas também é essa questão de compreender, né? De se compreender. Eu estava até falando, né? E Exato. aí, sobre essa semana, sobre a questão do autoconhecimento, né? As pessoas não sabem a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma ferramenta muito maravilhosa, né? O A ferramenta de autoconhecimento poder. é um poder enorme, né? Porque se você se conhece, você vai saber como você vai lidar com determinadas situações, né? Isso. Então, se você já sabe, tem como você prever o que você não deveria fazer, né? Tem como Exato. você prever a forma como você vai lidar com a situação, né? Então, o autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa, né? E aí a psicoterapia traz esse poder para a gente no autoconhecimento, né? Que é maravilhoso, né? Eu sei que muitas vezes não é fácil se conhecer, não é fácil conhecer os próprios defeitos, né? Mas é também maravilhoso você perceber que você tem qualidades e tem defeitos, né? Que você não é só defeito, que você não é só qualidade, né? Que você é um ser que deveria estar em equilíbrio, né? Uhum. E aí eu trago aquela frase popular, né? Não existe um bom sem defeito, né? Isso. E aí não existe ser humano perfeito também. Eu digo assim, ó, se conhecer é, sobretudo, estar de frente com os seus defeitos, né? Porque as nossas qualidades, por mais que a Pois é. gente diga, por mais que a gente diga assim, não, não, quando alguém elogia, né? É como Freud dizia que a única coisa que a gente não pode se defender é de um elogio. Então, você pode falar, não, não, mas você sabe das suas qualidades, você sabe das suas potencialidades. Só que, de Sim, certa forma, quando alguém fala para você, você fica meio. Mas você sabe. Mas, assim, você se deparar com os seus defeitos, você se deparar com as suas fraquezas, isso aí, só esse processo de autoconhecimento pode fazer. E é justamente isso que muitas vezes atrapalha a pessoa de procurar uma ajuda psicológica, porque a pessoa sabe que quando for fazer o tratamento psicológico, vai se deparar com o seu eu, com o sim, seu lado escuro, como diria Jung, com a sua sombra. Só vai se deparar com a sua sombra. exatamente. E nem sempre a sombra é bela. Nem Uhum, sempre os seus defeitos eles vão ser fáceis de serem trabalhados. Nem sempre os seus sim, defeitos vão ser fáceis de ser aceitos por você. Então, esse processo, ele é, sim, angustiante. Ele é, sim, um, um processo que vai trazer um pouco de sofrimento no sujeito, mas que ele é necessário para que o sujeito não viva em eterno sofrimento. É quando, por exatamente. exemplo, para a gente tomar uma vacina, a gente tem um período pequeno de sofrimento, que a gente vai ser furado pela agulha. Algumas vacinas, como a do tétano, por exemplo, a gente vai passar alguns dias tendo alguns sintomas, às vezes até febre, você não aguenta que ninguém bata no seu braço, que você vai sentir dor. Quer dizer, vai ter um processo de angústia aí, um processo de dor que você vai ter que passar, mas depois, quando você se deparar frente ao causador, a bactéria causadora do tétano, você não vai ter o tétano. Por quê? Porque você se imunizou antes. Mas esse processo de imunização, ele requeriu de você também um pouco de dor. E é isso que
que muitas vezes as pessoas têm medo. É se defrontar, pronto, é como o Egre falou, é um mal necessário. É um mal necessário. Muitas vezes você tem medo de se enfrentar, de se conhecer, porque no fundo, a gente já sabe o que é que a gente vai encontrar na terapia. Dificilmente tem alguma coisa que chega de inesperado na terapia. Muito dificilmente, porque a gente já sabe o que vai vir. Por mais que seja aquela coisa assim, bem longe, mas a gente já sabe. E é por isso que a gente tem medo. Mas quando a gente enfrenta, você se torna uma pessoa melhor para você mesmo, sobretudo, que você vai aprender a administrar os seus pontos fracos, a saber lidar com aqueles momentos que podem ser um gatilho para depressão, por exemplo, ser um gatilho para ansiedade. Você vai aprender a lidar com isso, e isso vai transformar você não só numa pessoa melhor para si mesmo, como também para os outros que estão ao seu redor. Porque por sermos naturalmente um animal social, quando nós adoecemos e não nos tratamos, nós adoecemos todas as pessoas que estão ao nosso redor, seja familiares, seja amigos, seja pessoas do trabalho. Exatamente. Falou muito bem, falou tudo. Mas aí é justamente essa questão, né? Você falou bem, né? A gente tem que se autoconhecer, a gente tem que se olhar, né? Às vezes dói, se olhar dói. Às vezes a gente sai arrasado da sessão, sai. Né? Às vezes a gente sai arrasado da sessão, exatamente. Né? Às vezes, e aí, se for lacaneando... Aí que lasca mesmo. Eu mesmo, quando eu saía, eu dei vontade de meter minha cara no chão e sair arrastando ela no asfalto. Mas depois que eu passei por isso, nossa, hoje eu sou uma outra pessoa. Por quê? Porque eu entendi meus limites, eu entendi muitas coisas que eu estava alimentando muita coisa que estava me adoecendo. Eu estava dando valorização para pontos que eram doentios, pontos tóxicos. E isso só estava me deixando no loop, né, naquele loop de adoecimento do sujeito. E quando eu fiz a terapia, foi angustiante. Saí com vontade de arrastar minha cara no chão, saí. Mas hoje em dia eu sou uma pessoa diferente. Eu consigo compreender, isso aqui me afeta, aqui dali não me afeta. Eu vou evitar isso. Então, eu consigo manejar as situações, porque hoje eu me entendo, eu consigo me compreender. E foi quem... Flávia. Ela colocou aqui. Qual é o nível mais difícil de lidar com alguém com um quadro de... grave de depressão. Você está perguntando para quem é familiar ou para o psicólogo? Né? Porque, assim, a dita cura, ela sempre vai depender do sujeito. Então, se tem algum ponto que possa pesar para nós, como psicólogos, durante esse processo com o sujeito nesse estado, é a dificuldade dele aceitar a sua problemática. Porque quanto mais ele tiver em negação, pior para ele e menos a terapia vai andar. Se a terapia fosse para evoluir num determinado tempo X, ela pode dobrar esse tempo, porque a gente vai ter que trabalhar com outras estratégias diferentes, que são estratégias de aceitação. Se ele, né, como eu falei, se ele não estiver pronto para aceitar as coisas que estão causando isso e querer essa mudança, aí o nosso foco não é necessariamente a depressão, é a aceitação do sujeito. Então o sujeito vai ter que compreender o que ele tem, ele vai ter que aceitar o que ele tem, para que aí a gente possa intervir para que ele melhore. Então, vai ter que ter esse jogo com esse sujeito, com esse indivíduo. Trouxe a problemática, a gente identificou, depois de todo aquele processo que falamos anteriormente, identificamos a problemática do sujeito. É sim uma depressão. É uma depressão de que nível? Uma depressão severa, não é nem moderada nem eleva, uma depressão severa. Certo, vamos começar a trabalhar. Mas aí, muitas vezes, o próprio sujeito
apesar do sofrimento dele, ele criou uma zona de conforto dentro da própria doença. E quando ele cria essa zona de conforto dentro da sua doença, a gente tem que trabalhar a percepção dele em cima da doença, para que ele possa compreender aquela doença, para que ele possa compreender que ele está retroalimentando a doença e que ele aceite tudo isso. Quando a gente faz esse trabalho, aí sim, a gente consegue um processo de trabalhar a depressão dele e a terapia vai conseguir realmente influir. Mas o ponto principal é esse daí, pelo menos no meu entendimento como profissional. Aí eu peço que você aí, Lana, complemente, diga aí o seu ponto de vista. Eu concordo com o seu ponto de vista e até quero pontuar a relação da negação, né? Porque aí, se você nega um problema, você não vai ter como resolvê-lo, né? Uhum. Porque a partir do momento que você nega, que você não quer enxergar aquele problema, como é que você vai tentar resolver aquele problema, né? Isso. Tentar lidar com aquela situação, né? E aí eu concordo com o que você trouxe, e aí eu quero enfatizar essa questão da negação, né? Porque realmente acontece, né? De um indivíduo ele receber um diagnóstico e não aceitar o diagnóstico, né? Ele não aceitar aquele transtorno, não aceitar aquele desequilíbrio emocional, comportamental, né? E, enfim, mas para se cuidar, você tem que saber, você tem que lidar com aquilo não negando, né? Você tem que falar sobre aquilo, né? A cura através da fala, né? A cura através dessa ação do falar, né? E aí eu trago psicanálise sempre, né? Perseguindo, inclusive, né? Que eu ia pontuar antes, né? Que, como eu falei, né? As grandes três abordagens é a psicanálise, a TCC e a ACP, né? E que existe uma briga muito grande, tá? Não se assuste com essa palavra, né? Existe uma briga de abordagens dentro das universidades, né? Dentro do curso de psicologia, né? A psicanálise é melhor, a TCC é melhor, não, a ACP que é melhor, né? Mas eu acredito que o que é melhor é o profissional enxergar, né, o bem-estar do indivíduo. Esse é que é o ponto melhor a ser seguido, né? Mas aí, claro, existe toda essa confusão, né? Só que a gente, quanto profissional, né, tendo essa consciência, né, o foco é o bem-estar do indivíduo. A gente não pode se prender em brigas de abordagem, né? E daí cabe a gente instrumentalizar, né? Se instrumentalizar. Exatamente. Esse sujeito. Exatamente. Joseph segue a psicanálise, né, a linha psicanalítica, né? Ele não é psicanalista, né, Joseph? Porque para ser psicanalista você tem que fazer um curso, né? Mas ele segue a linha psicanalítica. Tem que fazer a especialização na escola psicanalítica e ser aceita pela escola e tal. Pois é. E aí eu gosto da abordagem da TCC, né, de Beck. E aí eu sigo a linha da TCC. E aí a gente tá nas lives, né, desde o início, com esse trocadilho de, eu vou falar isso da psicanálise, olha só, né, e aí é interessante essa questão desse jogo de cintura, né, para essa partilha de abordagem, mas para o bem-estar, né, objetivando o bem-estar do indivíduo. Até porque nunca a gente vai, de fato, usar 100% só uma abordagem dentro do série terapêutico. Sim. A gente nunca vai usar. E se um profissional usar 100% só de uma, eu acho que alguma coisa está de errado com esse sujeito. Porque a gente vai vendo que vai surgindo uma coisa e outra, que você vai detectando que se você usar a técnica de tal abordagem, a terapia vai andar um pouco melhor. Se você usar a técnica de outra abordagem, vai ser um pouco melhor. Então você tem que saber versar entre elas. Claro, você tem que ter um norte, né? Você tem que ter a principal que você vai se orientar para você atuar. Isso aí é um fato e, lógico, que senão vira baderna. Mas também é necessário que a gente também se instrumentalize nas outras. Não de termos o mesmo nível da nossa principal, mas que nós tenhamos o conhecimento de poder manejar um paciente que está trazendo um conteúdo que é claramente melhor trabalhado em outra abordagem. E se você tentar e ver que não serve, passa à frente para a pessoa da outra abordagem. Exatamente. Eu, por exemplo, como eu falei na primeira parte da nossa live, eu estou fazendo um curso de atualização em ansiedade com tratamento no foco na TCC. Estou
todo o escopo da TCC, Da TCC. que a gente viu na cadeira de Angélica, sabe? Toda aquela coisa. Sim. Eu estou vendo que o curso está começando bem do zero, está sendo bem didático. E agora, a aula de hoje que eu tive já foi trazendo, de fato, a questão mesmo da ansiedade e a identificação dentro de um set cognitivo comportamental e tal. Então, é se instrumentalizar. Sim. O segredo é esse, é a gente se instrumentalizar. É a gente pesquisar, que a gente não tem dinheiro para fazer um curso, porque acontece de não ter dinheiro, acontece muito. Com certeza. Mas você pode juntar o dinheiro, em vez de você fazer um curso, você compra um livro da área, vai procurar alguma coisa no YouTube, porque tem muita coisa boa de psicologia aí, de profissionais que estão cedendo o seu conhecimento de graça. Sim. E a pessoa vai ali se instrumentalizando. Quando a pessoa tiver com dinheiro folgado, faz uma atualização profissional, faz uma especialização e atua na área. Até porque a gente teve professora, a Annelise, né? Que ela era especialista tanto em psicanálise quanto na cognitiva comportamental. Né? Quer dizer, não há problema, não é tipo uma religião que você só pode ter uma. Sim. Né? Nós podemos versar entre elas, mas desde que também tenhamos confiança, sobretudo, nós devemos ter segurança no que nós vamos fazer com o nosso paciente e termos confiança de que estamos fazendo correto. Se nós temos alguma dúvida em relação ao nosso atendimento, às nossas técnicas utilizadas com o paciente, novamente eu volto a dizer, passe para outro profissional e se instrumentalize para quando aparecer outro caso, você saiba lidar com a demanda. Inclusive, eu quero até mandar um alô aqui para a professora Carol Serrano, professora querida do meu coração, professora querida. Eu tentei ser seu monitor, mas você saiu quando ia abrir a monitoria para a sua disciplina. Comprei até o livro de personalidade para ser seu monitor, mas infelizmente não deu tempo. Mas seja bem-vindo. Chegou bem na hora, né? Da gente falando de psicanálise e TCC, né? TCC, exatamente. Né? Que graça, isso é engraçado. Mas aí, realmente, como eu trouxe, né? É bom trazer essa questão porque realmente existe uma certa discussão dentro do curso, né? Voltado para essa questão de abordagem. E aí, muitas vezes as pessoas se resumem apenas a essa discussão, né? De que psicanálise é melhor, TCC é melhor ou ACT é melhor. Né, e acabam deixando de lado o foco, né, que é trazer o bem-estar ao indivíduo. Né? E aí acontece desse ser um dos motivos para que a nossa categoria seja desunida. Porque aqui a gente não está no mundo de Alice, né? A gente não está no mundo cor-de-rosa. Né? A gente pode falar isso, é bom a gente falar isso para que isso acabe sendo modificado no futuro. Né? Inclusive para quem ainda está estudando, né? Quem está estudando, quem está se formando agora e tudo mais, tem essa perspectiva, né, de que a nossa classe ela é desunida porque a gente muitas vezes termina lutando por uma abordagem, em vez de lutar por algo maior. Exatamente. A gente acaba achando que um profissional vai tomar o nosso lugar, né? Sendo que a psicologia é muito vasta, como a gente já trouxe aqui. Né? A gente não imaginava que iria fazer essa parceria de live. Né? A gente não imaginava isso. E surgiu numa conversa no WhatsApp. Né? Numa conversa no WhatsApp. Então, assim, é preciso conversar sobre isso, né? É preciso conversar sobre essas questões da nossa profissão que realmente estão muito em evidência ainda, né? Infelizmente. Né? A gente começa o curso, né? Existe uma guerra de egos, uma guerra de vaidade, né? E aí, no final do curso, todo mundo percebe que vai todo mundo ficar sem ver todo mundo todo dia, né? E aí começa a união, né? Começa. E aí a gente é prova disso, né? A nossa turma era assim, né? E acontece muito. Claro que existem exceções, né? A gente não está generalizando aqui, tá? Sim, mas é o que acontece, né? A realidade do curso é essa, né? E assim, que bom que a gente traz isso, que é para ver se a gente consegue, né, modificar isso no futuro. Plantar a sementinha do bem. Plantar a sementinha do bem, né? Não briguem por causa de abordagem. Tá? No final das contas, todo mundo vai ficar preocupado com o TCC, né?
Todo mundo vai ter que fazer terapia um dia por causa dos estágios. Então não briguem por causa de abordagem. Né? Psicologia não se resume apenas à abordagem. O meu TCC e o de Lana tá rendendo até agora. E amanhã eu Não, vou até fazer uma live sobre. não que a gente não tenha apresentado o TCC da gente. A gente já apresentou, nós já somos formados, já estamos trabalhando. Mas é porque o TCC da gente, ele foi para além da nossa formação. Mas para vocês verem como uma coisa pesa, que é esse bendito esse TCC, né? Que ele ainda está no nosso encalço, desde que nós nos formamos, já vai fazer 6 meses, e ele ainda está lá atrás da gente, no nosso pé. Exatamente. E aí, como eu disse, né? Não briguem. No final das contas, está todo mundo no mesmo barco. Né? Vamos discutir a psicologia, né? Ao invés de quando discutir termina a abordagem. o curso, o barco é furado, porque está todo mundo desempregado. Todo mundo tem que pagar o CRP, né? E aí, deixa eu ver aqui. O Érica perguntou como lidar com pessoas falsas. E aí, pergunta interessante. E aí ela disse assim, um dos meus desejos é fazer terapia. Acho que foi isso que ela colocou aqui. Aqui tem 2 psicólogos que atendem online, eu e Lana. Você pode escolher. Na verdade, eu conheço. Eu conheço ela, né? E aí eu não posso ter uma certa intimidade com ela, não posso ser a psicóloga dela. Né? E aí é bom a gente falar sobre isso também, né? E a gente não pode atender amigos e família, né? A gente já falou isso em outras lives, justamente por essa questão de intimidade, né? Porque a gente tem que ser neutro. Pode terminar botando nosso julgamento. Exatamente. E aí a gente pode acontecer o julgamento porque somos humanos, né? A gente tem que reconhecer isso, né? Então, assim, por isso que a gente não pode, né? Eu fico de coração partido, né? Quando amigos ou amigas chegam para mim, olha, tu vai me atender, né? Eu só vou se for com você. E aí eu fico aí, não, eu tenho profissionais de confiança, mas não quer, né? Mas é justamente por essa questão que a gente não pode atender, né? Porque pode acontecer de um julgamento que eu já sei sobre a pessoa interferir no processo, né? E aí essa questão de como lidar com pessoas falsas. Fez uma live sobre isso. Né? Mas assim, trazendo para essa aqui, né, essa questão da falsidade, né, é bem complicada, né, porque vai existir, né? Primeiro tem que haver a identificação, né, de quem é que está sendo falso com você, né? Segundo, de que você vai ter que realmente levantar estratégias de como lidar com essa pessoa. Às vezes é uma pessoa no trabalho, né, que não tem como você se desvincular. Não pode evitar, não pode se desvincular daquela pessoa. E aí você vai ter que, de todo jeito, levantar estratégias para lidar com aquela pessoa. E aí o autoconhecimento é importante. Né? Olha só, né, a importância do autoconhecimento, né, dessa ferramenta. Porque aí, se a pessoa é falsa com você, ela vai provocar certas situações em que vai trazer consequências para os seus comportamentos e para o seu lado emocional, né? Então, assim, a importância do autoconhecimento é muito bom para você saber lidar com essa pessoa, né? Se fulano vem falar comigo, soltar uma piada, né? Ou vem meio que falar de outra pessoa para mim, na falsidade, né? Como é que eu vou lidar com ele, né? Sabendo a forma como eu poderia reagir, porque eu já passei por aquilo, né? Mas às vezes as pessoas passam por determinadas situações, mas elas não refletem sobre aquilo. Porque se a pessoa é falsa com você, então as situações já aconteceram. Então, se você se conhece, né, tem como você meio que prever as situações futuras, né? E levantar estratégias para lidar com aquelas possíveis situações. Né? Não é que você vai entrar em um nível de ansiedade enorme esperando que alguém venha pratique a falsidade com você, mas você, sabendo que a pessoa é falsa, né, tem que levantar estratégia, né, para lidar com essa pessoa. Principalmente se for uma pessoa do trabalho. Se for uma pessoa que você consegue evitar, seria bom que evitasse, né? Quando uma pessoa chega a ser tóxica, o bom é que a gente se afaste, né? Isso. Porque pode ser que a pessoa não deixe de ser... Exatamente. Pode ser que essa pessoa não deixe de ser falsa, né? Mas aí você pode trabalhar com você mesmo, né? Você pode levantar estratégias para isso,
Né? E aí, quais seriam as estratégias? Você vai saber, se você parar para refletir sobre, né, como você reage a essas situações, como é que você interpreta essas situações. Né? E se você quiser pontuar alguma coisa. Não, praticamente você já falou tudo. Mas assim, Mas aí para pontuar isso, eu diria que realmente prestar atenção, né? Assim que identificar que isso está acontecendo, e geralmente, infelizmente, nós demoramos para identificar, porque as pessoas falsas, elas tendem a ter uma lábia, elas tendem a ter um manejo muito grande para que nós não consigamos perceber a falsidade delas, né? Mas que quando a gente consiga identificar essa toxicidade, esse veneno que está sendo injetado aos poucos nessa relação, né? Que a gente tenta evitar. Trabalho e família, dificilmente a gente vai conseguir evitar esse tipo de pessoa. Em relações do tipo, até uma escola você consegue, porque você senta do outro lado e não fala com um sujeito, com uma mulher, com sei lá quem for, e tchau. Então tem como, né? Mas assim, trabalho não tem como você fugir. Família, E família não tem como. Então, você tem que aprender a criar estratégias para fugir dessa pessoa. E quando eu digo fugir, eu não quero dizer a pessoa entrou na sua casa, entrou no seu escritório de trabalho e você corra, não. Eu quero dizer para que você não reforce essa pessoa, que você não fique no popular alimentando, dando corda. Porque quem na verdade vai sofrer e adoecer com isso é você e não aquela pessoa. Então você tem que saber o que é que essa pessoa não gosta. Quando eu digo isso, não no sentido de você querer ferir a pessoa, como a pessoa está lhe prejudicando. Eu digo, por exemplo, a pessoa não gosta que quando ela chegue, você esteja completamente inserida no seu trabalho, trabalhando lá, esteja empenhada e diz assim, não estou com tempo agora não, porque eu estou trabalhando. A pessoa não gosta disso. Utiliza isso se você vê que isso é uma ferramenta útil. Na família, se é aquela pessoa que sempre tem aquele, né? Que chega, especialmente em compatibilização de família, né? Porque fulano, na família, conseguiu isso. Fulano conseguiu aquilo. Né? Sempre tem isso. Fulano passou num concurso. Meu filho passou em medicina. Né? Sempre tem aquele parente que é um pouco assim. Então, como fugir desse parente? Você tem que criar uma estratégia que você consiga lidar com essas indiretas sem fazer uma confusão dentro da família. Meu filho conseguiu passar em medicina. Parabéns para ele, que ele seja um bom profissional. Vida que segue, vá procurar outro parente para conversar. Quer dizer, você não vai ser mal educado, você não vai arrumar confusão. Esse bicho é lacaniano mesmo, isso. Você vai ter que saber ter esse jogo de cintura no popular, ter esse jogo de cintura de ouviu, deu o feedback, mas não deu o feedback para que continue aquela conversa, para que continue aquele veneno a ser destilado. Eu tava até. Foi antes da gente conversar com as lives, eu estava conversando com Lana sobre isso, que eu disse para ela, a questão não é você deixar de falar com as pessoas que lhe fazem mal, é você saber como você vai falar, né? Você não deixa de falar, você não pode, você também não necessariamente precisa deixar de andar, mas é só você deixar de alimentar aquilo que fazia mal. E assim você muitas vezes consegue até ressignificar aquela amizade, ressignificar aquele parente que estava lhe causando uma determinada angústia, e nessa ressignificação a pessoa termina inconscientemente mudando com você e deixando de ser aquela pessoa tóxica com você. Mas para isso você tem que aprender primeiro você, como você é e como você pode lidar com a situação e como aquela pessoa lidar com situações que são contrárias ao que ela está esperando receber. Sim, exatamente. Infelizmente, vai existir, né? Isso mesmo. Não está dando munição. Infelizmente, como é? É exatamente isso. Você não tá. Ela agradeceu. Não está alimentando. É bom não ficar alimentando, né? E aí, por isso que é importante você se conhecer, para você saber como é que você vai lidar com aquela situação, com aquela possível situação. Porque se você sabe que a pessoa é falsa, você espera algo daquela pessoa. Espera uma atitude falsa.
Isso. né? E Né? automaticamente É meio você que já se você. estressa só por isso. Pois é. E aí, lidar com isso de forma singular, né? Cada um vai Uhum. saber de acordo com o que já passou, né? Ou que vai É. passar, né? Baixa essa questão Infelizmente não tem a receita de bolo. Não tem. Infelizmente não tem, né? Porque se manifesta, a falsidade vai se manifestar de formas diferentes, né? Em todo Uhum. lugar, né? Então não tem essa questão, essa receita de bolo, né? Não tem como eu dizer assim, olha, Érica, você tem que fazer assim, 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 né? Se eu não sei da situação por completo, né? Não tem como a Uhum. gente pensar juntas numa estratégia se eu não sei da situação, né? Exato. E aí, justamente, quando você vai para terapia, às vezes consegue trabalhar essa questão em terapia, né? Às vezes consegue saber como lidar, né? Em cima de quem você é, né? Em cima de como você Exatamente. reage diante das situações, né? Porque nós, como E aí, psicólogos, vamos contemplar toda a situação que você vai trazer para a gente, toda a situação dentro do set terapêutico. E aí, no momento que a gente também compreende essa situação, a gente vai pontuando para você coisas que você não percebeu na situação, atitudes suas que você está fazendo, que está alimentando a situação. E a gente vai começar a sim, pontuar isso, e quando a gente vai pontuando, ao mesmo tempo da pontuação, também começa-se a buscar estratégias que você pode fazer para lidar com essa situação. E exatamente. é por isso que não é uma receita de bolo. Porque Sim, uma pessoa que é falsa comigo é diferente como ela é falsa com Lana, como ela é falsa com você, como ela é falsa com qualquer outra pessoa. Por isso que sim, tem essa. porque os objetivos são diferentes, né? Os Uhum, objetivos são diferentes, né? Ela procura atingir de uma forma diferente, né? Em uhum. você, em mim. Então, vai depender muito. E aí sempre vai existir essa questão de pessoas falsas, pessoas que são super legais, pessoas que são boazinhas, né? Sempre vai existir. O É. outro é um mundo, né? Diferente do nosso. Né? Eu Uhum. sou eu, Josi é Josi, o Érica é o Érica, né? E aí o mundo, somos mundos diferentes, né? E o pior é que a gente sempre vai precisar do outro. A gente nasce Isso. precisando do outro, Não tem para onde né? correr. E, infelizmente não tem para onde correr, tá? Eu sei que às vezes dá vontade de fugir, dá vontade de comprar uma ilha e morar sozinho nessa ilha, mas aí não tem como isso Uhum. acontecer, porque a gente já nasce precisando da ajuda do outro, já nasce precisando de Isso. amparo social, né? Dessa O conexão ser, humana, no reino né? animal, o ser humano é basicamente o único animal que ele nasce sem estar pronto. Pois é, né? Alguns primatas também, alguns macaquinhos, né, que andam nas costas das mães e tudo mais. Mas eles ainda assim nascem mais formados, formados aí eu digo no sentido biológico da coisa, eles ainda assim nascem Uhum. mais formados do que o ser humano. O ser humano ele nasce incompleto. É tanto que até os 4 a 6 meses a gente ainda não tem uma visão, a gente ainda não tem a visão formada. A gente só vê vultos Pois e é. manchas. E a gente fica feito besta, e a criança fica rindo, tá tão bonito. Coitada, a criança tá vendo um vulto ali, não tá vendo nada do que tu tá fazendo. Acho que ela tá rindo achando que tu é otário. Ela E não tá aí, enxergando. pois é, e aí a gente vai precisar sempre do outro, né? Precisar do Isso. outro para se constituir também, né? Para se enxergar, O isolamento para social saber que a gente as está vivendo diferenças. é a melhor. O isolamento social que a gente está vivendo é a melhor prova do quanto nós precisamos de viver com o outro, do quanto nós precisamos viver em sociedade. Que está todo mundo agoniado, eu quero sair de casa, eu quero me encontrar com meus amigos, eu quero me encontrar com a minha família, eu quero sair para tomar um chopp, eu quero ir para uma festa, eu quero assistir o culto da igreja, que agora o culto é só online. Todo mundo está querendo, de alguma forma, socializar fisicamente, né? Não virtualmente como a gente está fazendo aqui, mas fisicamente. E isso é a grande prova de que nós somos seres Uhum. inerentemente sociais. Né? Não adianta Seres de onde a gente vai troca. correr. Isso, seres de Não troca. tem como correr. E Então aí é isso. tem uma pergunta que eu deixei agora para esse momento, Sim. que eu acho que já deve estar perto de terminar a segunda live, não sei. Mas Uhum. tem uma pergunta que eu achei bem interessante e eu deixei já mais perto do final mesmo. Que uma pessoa me perguntou o seguinte: essa pessoa disse que anda muito estressado.
altos níveis de estresse, que no seu trabalho já teve algumas crises de choro, muito Uhum. estresse, crise de choro e um sentimento de depressão, um sentimento de solidão, uma tristeza muito forte e sempre levando a pessoa a ter crises de choro, né? Diz que é sempre recorrente, seja no trabalho, seja em casa, tem esse momento de essa angústia, essa tristeza em demasia que termina levando a um choro. Porém, aí a pessoa agora está angustiando porque a pessoa não sabe quando vem, né, a próxima. E a pessoa está sofrendo com isso porque a pessoa não sabe o que é e não sabe quando vem. E a pessoa me perguntou, até a próxima, minha querida. Que talvez seja amanhã, a gente já vai negociar aqui, mas é só ficar postando no Instagram da gente, vai ser postado. É. E a pessoa questionou isso, né? O que seria isso que ela está sentindo? Assim, a gente não vai poder dar um diagnóstico, logicamente, porque como a gente falou anteriormente, um diagnóstico não é dado com 3, 4 coisas faladas, mas na sua opinião, Lana, já que eu trouxe a pergunta, me diga aí, na sua opinião, quais fatores assim você poderia conjecturar que podem levar uma pessoa, não especificamente esse caso, né? Sim. Porque nós não estamos diagnosticando, não especificamente esse caso, mas quais fatores você poderia trazer que levaria uma pessoa a ter essas características, a ter essa sintomatologia? Rapaz, como você disse, né? Não especificamente nesse caso, né? Mas aí a gente pensa na possibilidade de algum acontecimento recente, né? Algum problema no trabalho, algum problema familiar, né? Que pode trazer essa questão dessa sintomatologia de crise de choro, pode ser ansiedade, pode ser depressão, né? A gente não sabe bem, porque assim, quando a gente pensa em choro, choro é algo tanto que você acaba acontecendo porque você está querendo colocar algo para fora, né? E aí pode ser tristeza, né? Pode ser nervosismo, pode ser medo, né? Então, assim, realmente é preciso ter uma avaliação clínica, Isso. né? É preciso ter uma avaliação clínica para a gente saber identificar o que seria, né? O que estaria causando essas crises de choro, Por isso é né? Então, importante não assim, diagnosticar de imediato. sim, por isso que eu não vou dizer assim, eu acredito que seja uma ansiedade, eu acredito que seja uma depressão, né? É um borderline, entende? Um dado da pessoa que parece que a pessoa se separou há pouco tempo. Tá vendo? Então, assim, é preciso uma investigação, né? A gente não tem como dar esse diagnóstico, né? Tem gente que chega pra gente e traz toda a sintomatologia e acha que realmente a gente vai dar esse diagnóstico de imediato. Mas aí, como a gente vem frisando nas outras lives, é preciso uma avaliação clínica. Eu sei que é Isso, difícil exatamente. iniciar a psicoterapia por questões financeiras, porque a nossa profissão é muito elitizada ainda, né? Mas aí tem o Sim. SUS, né? Eu acho assim que quando você tem um desejo de querer algo, né? Oh, Você muito vai atrás, obrigado. você Foi. vai atrás, né? Então, assim, É, tem o SUS, né? inclusive, Tem a rede tem pública. alguns psicólogos que, que fazem um atendimento mais acessível, né? Que eu não posso utilizar Isso. determinadas palavras aqui porque o conselho não Pois permite. é, pois é. Mas tem alguns Então, psicólogos que podem fazer um atendimento mais maleável. sim, Inclusive, eu então faço assim, atendimentos maleáveis porque eu sei que eu passei para conseguir. pois é. Então acontece muito de ser difícil, porque a nossa profissão é elitizada, ainda é muito elitizada, né? Isso, Acontece também, exatamente. e aí por experiência, tá, de atendimentos recentes, e da pessoa dizer assim, eu não sabia o que era que eu ia falar na primeira sessão. Mas aí Eu que bom também não. que eu falei, eu também não sabia, né? Inclusive a gente nunca sabe o que vai falar na primeira sessão, tá? Isso é normal. Isso acontece até com a gente que é profissional. Inclusive, né? Essa angústia, né? De como é que vai ser a primeira sessão, como é que vai ser, né? O que é que eu vou falar para o psicólogo ou para a psicóloga? Eu não sei. Será que eu vou chorar? Será que eu não vou? Geralmente as pessoas choram na primeira sessão, mas não se É. achem anormais por isso, porque geralmente as pessoas choram, né? Então, Tenho certeza assim, que seu psicólogo, sua psicóloga também chorou. pois é, tenham certeza disso.
Então, existe essa dificuldade, né, com essa questão de iniciar a psicoterapia, justamente por essas demandas, né, de questão financeira, de não saber o que falar na primeira sessão, mas uma hora é interessante, né, que essa pessoa, ou que todo mundo que esteja assistindo, chegue para procurar ajuda profissional, para procurar ajuda de um psicólogo, né, até para se Uhum. conhecer mesmo, né? Ó, tem até aqui o Ela Viola, eu acho que é isso. Ela está dizendo aqui que ela trabalha com economia, trabalha com milionários e que nesse tempo de economia, dessa crise econômica, né, tá frenético essa problemática. E o pior de tudo que tá frenético agora é essa problemática do milionário ao pobre, né? Verdade. O pior é isso. E é interessante até ela trazer isso, porque muitas vezes nós fantasiamos, e aí quando eu digo nós, eu digo tanto do psicólogo ao paciente, nós fantasiamos que só porque a pessoa está numa posição financeira dessa de ser um milionário, Uhum. a vida do sujeito é uma vida perfeita, né? Que ele contempla as melhores coisas da vida e que as angústias e os sofrimentos que são inerentes à classe baixa não chega a eles porque eles têm dinheiro. Na verdade, muitas vezes são mais doentes do que É verdade. quem não é milionário, do que quem é pobre. Às vezes essas pessoas se tornam muito Inclusive, mais doentes por causa das cobranças sociais que são muito sim, maiores. inclusive, José, Naldo, lembra de Naldo, né, nosso colega? Ele até entrou em Sim, algum momento lógico. na live, é porque a gente estava conversando, estava tão assim, estávamos tão empolgados que a gente não falou nele, né, mas aí Naldo entrou e colocou assim, diante dessa pandemia, a depressão e a ansiedade está aumentando muito, é muita gente com depressão, é muita gente com ansiedade, né? Eu Sim. até diria que está existindo mais ansiedade do que depressão, né, porque as pessoas estão muito Uhum. focadas no futuro, né? Existe uma quantidade maior de pessoas E essa é a ansiosas, eu digo principal isso por característica da experiência. ansiedade. Exatamente, essa questão de visualização do futuro, né? Então, assim, realmente, é uma coisa que vai aumentar muito, e aí, tanto para o pobre quanto para o rico, né? Porque aí a Uhum. ansiedade não escolhe em quem ela vai se manifestar, né? A depressão também não. Nenhum tipo de transtorno, né? Vai escolher, eu não vou naquele porque aquele é pobre, né? Eu não vou naquele porque aquele é Uhum. rico. Ou eu vou naquele porque aquele tem condições de se cuidar, né? Tem condições de me tratar. Não é bem assim, né? Não vai escolher, né? A depressão não é falta de Deus, não é falta de dinheiro, dessas questões. É muito voltado para a questão psicológica mesmo, de como é que a pessoa lida com as situações, né? E aí a gente percebe, né, que hoje, atualmente, diante desta pandemia, realmente vai aumentar. Está Vai. aumentando, né? Porque é difícil para um milionário ver que o que está quebrando, né? O que ele tem tá sumindo pelas mãos Está dele, né? sumindo, E entende? ele não tem como sustentar aquilo tudo. Vou recomendar a vocês. Pô, nós agradecemos. Com certeza. Recomende. Agradecemos do coração. Pode Estamos recomendar. fazendo, estamos fazendo Recomendo com atendimento força. online. Estamos fazendo atendimento Né? online e somos licenciados pelo nosso conselho para fazer o atendimento online, né? Fica Sim, também isso sim, aí, né? Porque o conselho exatamente. abriu para que todos os psicólogos pudessem atender online. Porém, né, o conselho licencia os psicólogos, a gente tem que enviar, preencher algumas coisas, dizer como nós vamos trabalhar, o método que vamos trabalhar. Tem uma série de coisas que nós temos que enviar para o conselho. E se Exatamente. a proposta que a gente mandar para o conselho, de como a gente quer trabalhar online, for aceita pelo conselho, aí nós somos liberados para, de Autorizado. fato, atender online, né? Então, Isso mesmo. nós atendemos online porque nós somos licenciados pelo nosso conselho liberou, e se forem pesquisar o nosso número de CRP no conselho, vocês vão achar que nós estamos atendendo online, né? É bom pontuar Sim, isso, né? sim. Não E dizendo que quem aí, não está liberado não pode, porque o conselho liberou sim, todos, mas sim. ressaltando de que nós também procuramos o respaldo do próprio conselho a termos Uhum. 100% de firmeza dentro do nosso trabalho. Você trouxe uma questão importante, que é a questão de pesquisar o CRP, né? Que é algo que eu indico para todos vocês, né? Que estejam querendo começar a terapia, né? Vá procurar o profissional, pesquise sobre o profissional, né? Vá no site do conselho E procura e no privado,
o Ela Viola. Me procura no privado. Pesquise no site do conselho, né? Uhum. Para ver se o profissional está cadastrado realmente, se ele pode atuar, Isso. né? É importante essas questões, né? Então, assim, realmente, não querendo se gabar, né? Mas estamos sendo muito importantes nesse momento. Inclusive aqui pra gente, quando começou, né? Ela já fez a pesquisa. Inclusive, quando começou todo esse movimento, né? Aí eu e a Alana, a gente tava conversando e eu mesmo disse para ela, eu disse, mesmo o conselho tendo liberado a gente para poder fazer, aí, ó, ela tá confirmando, viu, gente? Aí, ó, vocês estão ok. Mesmo o conselho tendo liberado a gente, no geral, para fazer o atendimento durante a pandemia online, eu mesmo disse para a Lana, eu disse, Lana, mesmo assim eu só vou começar depois que o conselho aprovar Sim, e me liberar para fazer o atendimento. Enquanto o conselho não me liberar, eu não vou atender, mesmo que esteja aberto para todo mundo. Né? Que a gente teve essa conversa faz, eu acho, um pouco mais de um mês, não é isso? é, E eu disse, né? Inclusive foi até ela que me avisou que estava liberado, foi a Alana que me avisou, mas sim, eu disse, não, eu vou esperar, vou me resguardar. Ela já tinha feito antes, antes do conselho liberar, ela já tinha feito o cadastro dela, e eu ainda não tinha feito. Aí ela me avisou, mas eu disse, não, eu prefiro que o conselho diga vá para eu poder fazer, para eu estar 100% dentro do que é exigido, até porque a gente sabe que muitas vezes pessoas podem apontar, tentar prejudicar e tudo mais, porque você não é licenciado, mesmo que você tenha sim. liberado. Então é bom, como profissionais, a gente está respaldado. A gente está respaldado em todas as áreas para poder a gente atuar de forma segura para nós e também para os nossos pacientes. É muito E aí, importante isso. Josep está trazendo isso porque atualmente, né, eu e ele estamos fazendo parte de um projeto, né, que oferece plantão psicológico. E aí Isso. nós nos voluntariamos para fazer plantão psicológico online. Né? O plantão não é psicoterapia, tá? Você tem direito a 3 atendimentos, né? É um processo que tem início, meio e fim, né? Tem a Exato. primeira, a segunda e a última sessão. Então, assim, nós Se nos passar disso, já disponibilizamos. entra no contrato terapêutico. Exatamente. Passou disso, né? E aí terminou o plantão psicológico. Se a pessoa quiser continuar com o Josep, ela vai continuar com o Josep fazendo psicoterapia, né? E aí está sendo uma experiência maravilhosa. Quem souber, né, de alguém que queira, né, o atendimento, o plantão online com a gente, é só entrar no meu perfil e me chamar no direct, né, ou entrar no perfil do @corrente psipb, tá? Isso. Que tá lá o link, tudo direitinho, para você se inscrever e solicitar a ajuda da gente, ok? Aí passou do plantão, vai ser psicoterapia, né? Mas aí, é claro, o profissional vai conversando com o paciente, né? Mas eu acredito Uhum. muito nessa nossa importância nesse momento, né? Inclusive, eu acredito Sim, que essa pandemia vai trazer, né, muitos casos para a gente, muitos casos de ansiedade, muitos casos de depressão, sim, né? E sim. aí, querendo ou Felizmente. não, vai, né? Infelizmente, né? Vai levantar um pouco mais a nossa profissão, né? Porque as pessoas vão ter que se cuidar, né? Ou se Vão cuida, compreender a importância, né, do profissional de é, psicologia. exatamente. E aí o que a gente indica é, diante dessa pandemia, não deixe de cuidar da saúde mental. Continue cuidando da Uhum. saúde física, Continua. né? Se alimentando bem, dormindo bem, mas não deixe de cuidar da saúde mental, porque como falamos anteriormente, né? Você precisa estar bem cognitivamente falando, né? Isso. Psicologicamente falando, para lidar com as situações do dia a dia. Tá certo? E aí, Josiane, se É. você quiser pontuar mais alguma coisa, mas eu não tenho mais pergunta, né? Pronto. O que eu vou terminar de pontuar aqui é da última pergunta, né, que eu trouxe, que é bem o que você falou mesmo, a gente não pode diagnosticar, dizer o que realmente essa pessoa tem, mas aí tendo dado de uma separação agora diante de, eu acho que foi, não sei, eu acho que foi 7, 8, quase 10 anos de casado, isso. Sim. Opa, Certo, vá, Ala. vá, vá, Eu não sei, o Ela. Eu não sei, é ela, tua amiga? vá com Deus, minha querida, e me procure no privado. E aí a Ela é tua gente amiga, vai é? conversar. Eu não sei, tem tanta gente no meu Insta.
Eu também não sei se é Se for ter do de meu. cabeça assim é difícil, né? Muita gente. Mas não esqueça, me procure que eu ajeito com você aqui. Eu e a Alana, a gente faz um grupo no WhatsApp com você e a gente É, dialoga um pouco mais, tá certo? verdade. E aí, obrigada, tá, É, desde já, pela muito aparição obrigado. aqui. E aí é como eu estava dizendo, né? Eu não posso fechar o diagnóstico, mas eu acredito que teve um peso, com certeza, essa separação, né? Porque mais de 7 anos de casado, tinha um vínculo, com certeza tinha um vínculo muito forte, independente do Uhum. motivo, que eu não sei qual foi o motivo, mas teve um peso, sim. E além disso, a gente tem que entender também como se dava a dinâmica do casamento antes da separação, como era a vida sua antes da separação. Tem uma série de coisas que precisa ser entendida. Mas, assim, à primeira vista, dá-se a entender que isso é uma forma de evasão do estresse. Do estresse que está sendo vivido Sim, devido às demandas que estão sendo muito fortes, né? Tem que dar conta do trabalho, mas tem que dar conta de uma separação, é uma nova vida, uma nova casa, tem que dar conta de várias coisas, e isso aí pode ser uma manifestação dessa liberação aí do estresse, né? Que não está sendo conseguido é, liberar. deixa eu printar aqui a tela. Pronto, pronto aí. Printei. Depois a gente fala Pronto, no privado. pronto. Aí depois a gente cria um grupo para conversar nós Uhum. três. Então, eu acredito que o principal é procurar de fato realmente uma terapia, porque não, o que aparenta ser claro é como eu disse, né? É uma vazão de todas as demandas de estresse que está surgindo na sua vida. Mas, sobretudo, é procurar uma terapia para compreender a raiz disso. Porque se você compreender a raiz disso, não adianta a gente dizer aqui que é o estresse. Não adianta a gente dizer aqui que vai praticar um exercício físico e tomar um suco detox que não vai resolver. Então procure a terapia, porque se você já está nesse estado é porque o seu nível de estresse, o nível de problema já está muito alto e o seu corpo está praticamente gritando por uma ajuda. Então, Verdade. procure. Dito isto, agradecer a Lana por aceitar essa parceria, né? Que a gente já está aí Sim. há mais de um mês, a gente já vem trazendo a psicologia, né, de forma descomplicada para o nosso público, a gente vem trazendo há mais de um mês. Quero agradecer muito mesmo a sua parceria. E quero também dizer que a gente ainda vai fazer essa semana uma live sobre ansiedade. E aí eu Sim. te pergunto, quinta ou sexta? No caso, amanhã ou Sexta. sexta? Sexta? Sexta é melhor Pronto, pra mim. então, Sexta à noite. sexta-noite, pronto, vamos fazer de umas 8 horas mais cedo, Pronto, ótimo. porque mais tarde tem uma reunião, que inclusive você faz parte, né, do livro do Alzheimer, vou fazer via Skype com o Eita! pessoal, na Sim. sexta-feira, e meus Foi sisos já bom tu estão melhores, lembrar. aí então vai ser às 8 horas, a gente vai falar Ok. sobre ansiedade, na sexta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, fiquem atentos, e eu quero também dizer para vocês que nós estamos com um projeto novo, e esse mês de maio já vai ser lançado, que é de divulgação da ciência de uma forma descomplicada para vocês. A gente vai ter que trazer cursos e outras coisas mais. A Arlana também está fazendo parte, e outros amigos meus. E nessa semana que vem é a semana do meu aniversário. Eu estou completando 34 Hum. anos de idade, na sexta que vem, dia 8 de maio. Mas o presente eu vou dar para vocês, que durante esse tempo que eu estava combalido devido aos meus sisos, eu entrei em contato e vou fazer uma semana de live, de segunda a sexta. Vai estar a Lana e vai estar mais uma par de pessoas que eu vou estar dando presente para vocês. Então, vocês fiquem atentos, vai ser de segunda a sexta, às 8h30 da noite, às 20h30. Segunda-feira eu vou falar sobre educação na pandemia. Terça-feira eu vou falar sobre exercícios físicos, a atividade física, como pode ser feita durante a pandemia. Na quarta-feira estarei, como sempre, com o Lana aqui, firmes e fortes, onde nós vamos falar sobre hipocondria, que é um tema pedido por vocês. Na quinta-feira eu vou falar sobre a fé e os desafios dela no meio da pandemia. Eu vou trazer uma pessoa para falar sobre como a fé está lidando, né, como as instituições religiosas estão lidando com isso,
E na sexta-feira, para fechar, que é o dia do meu aniversário, eu vou trazer nutrição, para falar com vocês sobre como a gente faz esse manejo da nutrição. Então, fiquem atentos que a semana do aniversário é minha, mas o presente vai ser dado para vocês. E eu acredito que eu pelo menos não tenho mais o que dizer. Eu passo a vez para você fazer as considerações finais e a gente terminar a live, deixando claro que ela vai ficar no meu stories. Sim. E depois ela vai ser postada no YouTube. Ok. Bom, e aí eu quero agradecer a vocês, né, por mais essa oportunidade, né, de vocês estarem aqui conosco. Agradeço a Josebi também por essa parceria, né. Não imaginávamos que iríamos ser parceiros de lives, né, durante a pandemia, durante o caos mundial. E ia render tanto que ia ser produtivo e edificante. Pois é. E aí, que bom, né, mas aí estamos aqui disponíveis, tá, tanto para plantão psicológico, né, como havíamos falado, tá? É só entrar no perfil do @correntepsicpb, ok? Para saber um pouquinho sobre o projeto, que eu e Josebi fazemos parte, né? E aí estamos também aqui para psicoterapia online. Minha língua tá um pouco, hoje, né? Minha língua tá desenfreada. Para psicoterapia online, tá? Tanto eu quanto o Josebi estamos disponíveis. Josebi é a linha psicanalítica. Que vocês podem ir no site do Conselho de Psicologia da Paraíba, CRP13, ou no site do Conselho Federal de Psicologia, colocar o nosso CRP, que é o Código do Profissional, e vocês vão ver que nós estamos autorizados para atender online. Exatamente. Isso, e aí a gente está atendendo online, tá? Eu atendo criança, adolescente e adulto, tá? E sigo a linha da TCC, né? E Josebi, o mesmo público, mas com a linha psicanalítica. Né? Temos essa parceria aí, esses trocadilhos aí entre psicanálise e TCC, né? Como sempre. Uhum. E aí vamos continuar. Semana que vem tem hipocondria, na quarta-feira, né? Isso. E na sexta, agora, na sexta, ansiedade. Agora, ansiedade. Ok? Em horário diferente, 8 horas da noite. Isso mesmo, sexta-feira. Tá? Pronto. Combinado. Combinado. Obrigada. Muito obrigado, gente. Valeu e até a próxima.